Pessoal, tudo bom? Meu objetivo com esse vídeo é a gente tratar dos principais modos de transferência de calor e fazer uma pequena revisão, por isso que eu chamei de aula zero, tá? Para quem não lembra ou para quem tem muito tempo que viu esse assunto, a gente vai falar sobre os principais modos de transferência de calor e a gente vai falar das principais equações aqui, tá bom? Então, para começar, a gente sabe desde lá do fundamental que a gente tem a transferência de calor por três modos, tá? Primeiro, condução, onde o calor vai passar por um material molécula a molécula, tá? Segundo, a gente tem a convecção. Isso aqui está muito ligado em superfícies para fluidos, tá bom? Onde eu tenho rotinas de convecção. E depois eu tenho a irradiação, tá? Que é a energia transmitida através de ondas eletromagnéticas que podem ser absorvidas ou emitidas por objetos, tá bom? Então, começando aqui, a gente vai falar sobre a lei de Fourier. Lei de Fourier, a gente está falando de condução, tá? A principal expressão que rege a transferência de calor, quando a gente está falando do fenômeno de condução, ela trata da quantidade de calor que está passando através de um sólido sendo proporcional à diferença de temperatura que eu tenho nesse sólido a um coeficiente K de condução, tá? Ou coeficiente de condutibilidade e inversamente proporcional à espessura desse sólido. Significa o quê? Quanto mais espesso, mais isolante, passa menos calor. Quanto mais condutor esse material ou quanto mais diferença de temperatura eu tenho, mais calor vai passar, tá? Tratando rapidamente aqui das unidades, a gente tem um delta Kelvin, como delta T. A gente tem uma espessura que a gente pode tratar em metros, e a gente tem um coeficiente de condutividade que fala quantos watts, ou seja, quantos joules por segundo, vão passar de um lado para o outro desse fenômeno para cada metro de espessura, para cada diferença de temperatura que eu tiver de um lado para o outro, tá? Nesse caso, eu vou fazer os cortes entre as temperaturas e eu vou ter uma unidade em watt por metro quadrado. Então, é muito comum que vocês vejam essa anotação aqui, ó, com duas aspas, tá? Significa que essa quantidade de calor que está em watt, ela está dependente de metro quadrado, tá bom? Se tiver dependente só de metro, ou dependendo de uma medida linear da peça, tem só uma aspa. Se não tiver dependendo de nada, se já for um valor de transferência de calor absoluto, né, daquela peça ou daquela situação, ele não tem aspa, tá bom? O segundo tópico que a gente vai falar, vou ajeitar o papel aqui, é da lei de resfriamento de Newton. Lei de resfriamento de Newton. Ela trata dessa transferência de calor que a gente ainda vai deixar em função da área como sendo a diferença de temperatura multiplicado por um coeficiente de convecção. Tratando as unidades, a gente vai ter esse delta Kelvin sendo multiplicado por um coeficiente que vai falar o quanto de energia que está passando por segundo para cada metro quadrado para cada diferença de temperatura. Certinho? Então lembra, delta Kelvin com delta Kelvin vai sobrar watt por metro quadrado, é a transferência de calor aqui, tá bom? Como que funciona o coeficiente convectivo? É importante falar.
vai funcionar para cada par de superfície versus fluido. E vai depender também do comportamento desse fluido, se esse fluido está parado, se esse fluido está em convecção forçada, da característica desse fluido, enfim, tá? Então, na maioria das vezes, gente, o K e o H, coeficiente de condutividade, coeficiente de convecção, eles são tabelados e obtidos experimentalmente. Se num problema não vier nenhum desses, provavelmente a gente está tratando de um problema experimental que está procurando o valor de cada um desses, ok? No próximo vídeo a gente vai falar sobre irradiação. Até mais.